Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Desejo ler um texto bastante conhecido da cristandade. Se encontra em Lucas capítulo 8, do 43 ao 48, que diz assim: E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus bens, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, as multidões te apertam e pressionam, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Queridos, uma mulher foi curada quando tocou na orla da veste de Jesus, diz o texto sagrado. Existe um mandamento em Números capítulo 15, versículo 38, que diz que o povo de Israel deveria colocar franjas no canto das suas vestes. O interessante é que no hebraico esses cantos são chamados de asas, kanaf, exatamente. Essas franjas colocadas nessas asas são para que, olhando os israelitas, lembrem dos mandamentos divinos dados a eles e aos seus filhos. Mas no meio dessas franjas tinha que colocar um fio azul, terrari em hebraico. Este fio azul lembrava que Deus se conectaria com o seu povo através da obediência, evidentemente, dos seus mandamentos. Existe depois, posteriormente, queridos, uma profecia em Malaquias 4:2 que diz assim: Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Este texto apontava evidentemente para o Messias, para Jesus, que ele traria curas debaixo das suas asas. Em hebraico, para asas é o mesmo termo de Números 15, 38 ao 39. Vamos ler. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponham um cordão azul. E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e o cumprais. E não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituindo. Então, queridos, quando esta mulher enferma, hemorrágica, passa
em meio à multidão e toca nesse fio terrene, neste fio azul celeste. Ela estava apenas buscando um milagre específico de testemunho que Jesus era o Messias prometido ao povo de Israel. Se ela tocasse na orla e nada acontecesse, era somente mais um rabino que estava passando por ali, cercado por uma multidão. Mas quando este milagre específico aconteceu, ela foi dando testemunho de que ele era verdadeiramente o Messias prometido ao povo de Israel. Por isso, Jesus parou e disse: alguém me tocou. Pedro logo disse: mestre, a multidão te aperta, te comprime e diz que alguém te tocou. Jesus responde a Pedro: não, alguém me tocou de uma forma diferente. Alguém me tocou sabendo que eu sou o Messias. Certamente esta mulher, por ser judia, israelita, conhecia perfeitamente a Torá, os 5 livros do Velho Testamento, conhecia a história dos profetas, conhecia os Salmos. E, queridos irmãos, a frase que Jesus disse a ela no final da cura foi essa: minha filha, você sarou porque teve fé, vai em paz. E certamente, queridos, como eu falei, ela conhecia os Salmos, E o Salmo 9:10 diz o seguinte: os que conhecem o seu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Ela teve fé, como Jesus mesmo disse, e buscou a sua cura. O salmista enfatiza que Deus nunca abandona quem o busca sinceramente, mostrando que a fidelidade divina não depende das circunstâncias, mas da própria natureza de Deus. Depois de fazer buscas, querido, muitos pedidos, de forma errada a Deus nos meus longos 70 anos de vida, ainda bem que nunca é tarde para a gente aprender, não é mesmo? Essa judia curada me trouxe algumas lições. Essa mulher chegou atrás de Jesus e o tocou. Em minha busca já cometi erros graves, primeiro ao dizer que não sou digno, Senhor, de receber tal bênção para a minha vida. Queridos, já parou para entender esta frase? Ao dizer que não sou digno de receber, não se trata de uma humildade, mas é uma frase que bloqueia nossas orações. Esta frase tem silenciado o céu das bênçãos de Deus chegarem a nós. Já ouvi muitos irmãos orando: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não sou digno de receber essas bênçãos. Olha, queridos irmãos, realmente essas palavras que eu acabei de citar, essa frase, não sou digno, ela atrapalha as bênçãos de Deus chegarem até nós. Essas palavras trazem um veneno invisível, pois abre o caminho para o diabo atuar. Outra palavra que já usei: e se o Senhor quiser, me cure, me dê isso, se for da sua vontade. Isso soa como dúvida. Quando um filho fala com o pai, ele deve usar palavras certas. Lembra quando Jesus orou no jardim do Getsêmani?
Ele falou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas não parou aí em seu pedido. Em seguida ele disse: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Não era dúvida, era rendição ao plano perfeito do Pai. Muitas vezes começamos uma luta espiritual já derrotados, porque começamos dizendo, né? Se quiser, se Deus quiser. Irmãos, vamos ler o que nos ensina Tiago, o apóstolo Tiago, no capítulo 1, versos 6 e 7. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Percebeu, queridos? Ao pedirmos ao Senhor, temos que usar palavras corretas. Percebeu? O se abre uma brecha para o inimigo entrar. Jesus ensinou seus discípulos a orarem com autoridade. Em João 14, 13, lemos: e tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Não devemos ter dúvidas, ter resistência. A certeza e confiança no amor do Pai nos leva a receber as suas dádivas, evidentemente. A palavra talvez parece tão inofensiva, mas carrega dúvidas tão disfarçadas que passa por humildade, mas isso revela que o coração de quem ainda não entende o amor do Pai Celestial está se revelando. Falamos assim: vou orar, talvez Deus me atende, talvez Ele me ajude, talvez Ele me perdoe, talvez me escute. Quando oramos, queridos, assim é porque estamos desconhecendo ou fazendo de conta que nunca lemos. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. As promessas do Pai não têm talvez, não são instáveis. Vamos ler agora Marcos 9, 23, palavras de Jesus. E Jesus disse-lhes: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Aqui Jesus não deixou margem para talvez. Imagina, meu irmão, se um filho pequeno dissesse para sua mãe: mãe, talvez você me ame, talvez me dê de comer hoje. Não partiria o coração de uma mãe essas palavras? Infelizmente, é assim que nós, filhos, fazemos muitas vezes quando oramos. Não percebemos, queridos, o peso que essa dúvida carrega. Outra palavra também, que eu já fui vítima, né, em usá-la algumas vezes em minha oração: não sou digno de receber. Até parece, irmãos, que ao dizer isso daí você está revelando ser uma pessoa muito humilde, né? Mas não é. Estamos apenas concordando com o nosso acusador, o diabo, você sabia? Observe aqui o que diz Apocalipse 12, versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então, todas as vezes que repito a palavra não sou digno, estou jogando contra mim mesmo.
E é isso que o diabo quer, né? Ele quer dizer, não, você não é digno, você é um pecador, você entristece muito a Deus com seus atos, com as suas atitudes. Aí quando a gente fala isso, eu não sou merecedor, não sou digno, aí o diabo sorri, fica feliz. Vamos ler Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Assim, enquanto achamos que não somos dignos, estamos dizendo que o sacrifício de Jesus Cristo não foi suficiente para tornar-me digno. Agora podemos ler Hebreus 10:10, a qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. Podemos errar, queridos, mas quem está em Cristo não pode ser considerado indigno. Somos amados, somos queridos, somos filhos e filhas de Deus, somos herdeiros e cidadãos dos céus, como disse a palavra de Deus. Por anos rejeitamos as dádivas de Deus por não sabermos pedir. Devemos sempre nos apresentarmos diante de Deus com reverência, mas com confiança de um filho, de uma filha amada. Não se esqueça, meu querido irmão, minha querida irmã, que quando oramos, entramos direto num campo de batalha. Você conhece o capítulo 10 de Daniel? Lá você vai ver que a oração de Daniel foi ouvida no primeiro dia, mas a resposta demorou 21 dias para chegar por causa da batalha espiritual. Realmente, nossas palavras têm peso no céu e no inferno também. Saiba que o inimigo tenta nos impedir de orar de maneira eficaz. Vamos ler agora Marcos 11, 24. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crendo recebereis e tê-las-ei. Aqui não diz que se acontecer, quem sabe, fazendo uma autocrítica, eu tinha que aprender a orar com autoridade e ousadia, né? Como os apóstolos oravam usando as palavras corretas. Vamos ler ainda os textos de 1 João 5, 14 e 15 e Hebreus 4, 16. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A mulher hemorrágica, queridos irmãos, padeceu muitos anos com aquela enfermidade. Diz a Bíblia que ela gastou todo o seu recurso com os médicos. Quantos remedinhos caseiros ela tomou, quantas e quantas vezes fez receitas que os médicos da época mandaram ela fazer. Mas quando ela viu Jesus, diz a palavra de Deus que ela saiu ali desviando de um, de outro, né? Possivelmente ali não cabia uma mulher ali tão perto de Jesus, porque tinha muitos homens fortes ali, muitas pessoas ali na frente. Mas ela chegou e falou e pensou: basta eu apenas tocar neste fio azul celeste, basta tocar na veste de Jesus e eu serei curada. Toque em Jesus, querido, e você receberá a sua bênção também.
Amém? Vamos falar com o Pai. Glorioso, eterno, maravilhoso Deus, grande é o Senhor, excelso e tremendo, El Shaddai. Prazerosamente, Senhor, falamos contigo, porque o Senhor nos ouve. Obrigado pelos exemplos bíblicos que nos levam a refletir, Senhor, a tomar posturas, decisões corretas, especialmente ao orar, ao pedir, ao falar com o doador da vida, aquele que não mudou, é o mesmo ontem, hoje e é para sempre, aquele que é clemente, misericordioso, amoroso e está sempre pronto para nos atender. Obrigado por este momento singular na tua presença. Obrigado, Deus, pelas pessoas que têm assistido também os nossos cultos online e têm sido, Senhor, fiéis, buscando os ensinos da tua palavra. Que o Senhor venha abençoar esses lares grandemente, em nome de Jesus. Amém. Querido, divulgue o nosso canal, passa para os irmãos de sua igreja, para que eles também sejam agraciados com a palavra de Deus. Nós primamos pela verdade, não procuramos desvirtuar a palavra de Deus, ficamos centradas na mesma. Que a bondade e a misericórdia de Deus esteja em seu lar. Amém? E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida, para sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão, livrou-me da escuridão.
escuridão.